Bom dia a todos, agradeço a presença. Esse tema infraestrutura, eu até comentava isso com o Bernardo, esse tema infraestrutura, a gente tem uma visão um pouco, vamos colocar assim, megalomaníaca de infraestrutura, como se a infraestrutura fosse uma coisa inalcançável para o administrado e que a gente não tivesse nenhuma conexão efetiva com a ideia de infraestrutura. A gente pensou no nome da Thaís, inclusive, para participar desse evento, exatamente porque a gente queria trazer uma noção de infraestrutura muito mais próxima do administrado. O tema também que eu vou tratar dentro de infraestrutura e concessões é a ideia da infraestrutura urbana, que talvez seja a coisa mais próxima que nós temos. A calçada que a gente caminha, a rodovia, em que a gente, não a rodovia, concessão de rodovia, mas sim a própria rua, asfaltamento, isso tudo é infraestrutura. Se a gente pudesse fazer, e aqui eu não vou me preocupar, especialmente já que o nosso evento se transformou numa grande mesa redonda, eu não vou me preocupar aqui em ater demasiadamente a técnica acadêmica, especialmente porque, falando um pouquinho da minha experiência na área de infraestrutura, a minha formação em infraestrutura é uma formação muito mais pragmática do que acadêmica propriamente dito. Em função da minha atuação em direito imobiliário, com empresas do ramo de direito imobiliário, a gente acabou se aproximando muito e até tendo uma compreensão muito grande de como é que funciona a implantação da infraestrutura para um empreendimento imobiliário, inclusive simples. Um ponto muito interessante que eu gosto de bater, que foi talvez um dos maiores choques que eu tive quando ingressei nessa área de atuação, foi um dos primeiros empreendimentos que a gente assessorou, e surgiu a necessidade de se apresentar, então, um estudo de impacto de vizinhança. E aí, nesse estudo de impacto de vizinhança, foi contratada uma consultoria especializada, quando se apresentou o estudo de impacto de vizinhança, o empreendimento, no primeiro momento, era inviável economicamente. Por quê? Por mais que se levantar um prédio seja talvez uma das coisas mais simples que existem na face da Terra, eu não me arrisco dizer que eu consigo levantar um prédio, mas muitas pessoas conseguem, muitas pessoas têm essa habilidade. O que se concluiu foi o seguinte: olha, se você tem uma área exclusivamente residencial unifamiliar, ou seja, casas térreas, e você resolve construir um prédio nessa área, e você produz um adensamento populacional violento, vai ter que existir um preparo para isso. Então, será que, por exemplo, as ruas de paralelepípedo elas estão preparadas para um aumento populacional naquela região? Porque um aumento populacional significa mais carro. Será que um volume maior de carro, eu vou conseguir manter a manutenção daquela rua simples, paralelepípedo? Será que o sistema de saneamento da região suporta esse adensamento? Será que eu tenho distribuição elétrica suficiente para atender aquilo? Será que eu teria que fazer um aumento de carga? Esse aumento de carga ele é possível para a infraestrutura da região? A infraestrutura é muito mais próxima de nós do que a gente efetivamente imagina. E isso cabe ao particular. Quando se constrói, quando se incorpora, ou então quando se loteia, né, se a gente falar de parcelamento urbano, o regulamento de ambas as leis, a 4.591 e a 6766, ambos vão tratar da ideia de que cabe ao particular implantar a infraestrutura. A gente costuma chamar isso, né, essas implantações, esse dever, de contrapartidas urbanísticas, né? Eu tenho que pagar uma contrapartida para eu poder fazer aquele empreendimento. Um caso muito interessante que a gente tem relacionado à regularização fundiária, por exemplo, que trata de infraestrutura, é o seguinte: não sei se os senhores conhecem o Bairro das Vargens. O Bairro das Vargens é uma grande miscelânea construtiva. Nós temos glebas lá de 25 mil metros quadrados, a regularização fundiária é dificílima de se fazer na região, e aí um dos condomínios de bom padrão tentou se regularizar, tentou iniciar um procedimento de regularização. E aí, bom, tudo caminhava muito bem até que se foi discutir finalmente a contrapartida. Bom, o que eu tenho que então fazer? Qual a infraestrutura que eu tenho que implantar para garantir a minha regularização? E a exigência foi a seguinte: um condomínio, e de fato um condomínio, não estamos falando equivocadamente não, de fato um condomínio, uma área privada dividida em unidades autônomas, com uma testada de uns 60 metros, teve por contrapartida, para poder se regularizar, que asfaltar uma rua de 2 quilômetros. Aí você para e fala, mas cadê a razoabilidade disso? Se a minha testada é de 60 metros, como é que eu vou asfaltar uma rua de 2 quilômetros? Estaria entregando mais do que eu efetivamente precisaria. Mas isso é uma discussão interessantíssima, porque o argumento que a municipalidade traz é o seguinte: não, mas olha só,
você vai criar um adensamento enorme aqui. Estamos falando de regularização, existe uma certa... É um pouco hipócrita o argumento de você vai criar, porque já está criado, já que eu estou falando de regularização. Mas, imaginando, você vai criar uma situação de adensamento aqui, essa rua de terra não tem a menor condição de aguentar o volume de carros. Então, se a sua testada está nessa região, mas o início da rua é 2 km, você vai ter que asfaltar tudo. Isso hoje está judicializado, está se discutindo se precisa ou não precisa fazer, etc. Mas vejam o quanto essa questão da infraestrutura nos é cara, nos é próxima. Bom, então, se a gente vai trabalhar com infraestrutura, e eu também dou total liberdade para que a Thaís defina de forma diversa, mas o que eu vou falar de infraestrutura aqui, vamos imaginar de uma maneira bem simplista, infraestrutura enquanto os meios e preparativos normalmente físicos para desenvolver determinada atividade. Essa é a lógica de infraestrutura que eu quero tentar submeter aos senhores. E aí, uma situação lógica que decorre dessa definição que a gente vai tentar trabalhar é que quanto mais complexa for a atividade, mais cara é a implantação da infraestrutura. Isto é uma verdade. E quando a gente fala cara, a gente não está apenas preocupado em dinheiro, não é caro de dinheiro. Porque o município, por exemplo, para implantar o sistema de saneamento, ele precisa de equipe, ele precisa de capital humano, ele precisa ter meios de aquisição desse material, ele precisa acondicionar esse material. Então, isso se torna muito caro. Então, a partir desse movimento de verificação de que é muito caro, nessa ideia mais ampla de o que é caro, para o município ou para qualquer ente fazer isso, passa a ser interessante que o particular faça no lugar. E aí a gente começa a se aproximar da ideia de infraestrutura e concessão. Bom, imaginem o que eu preciso para uma cidade funcionar. E aqui já adentrando mais a minha ideia de discutir infraestrutura urbana. A cidade, ela talvez seja quando a gente trabalha com a ideia de que a cidade é um organismo vivo, ela de fato é. Eu tenho milhões de variáveis que eu preciso condicionar e adequá-las para bem atender ao cidadão. Isso é um ponto fundamental. A cidade não é um fim em si mesmo. Pensar na cidade como um fim em si mesmo é uma loucura. Na verdade, a cidade ela é destinada a servir ao usuário, ela tem que se harmonizar com o usuário. A gente, normalmente, quando estuda direito urbanístico, trabalha com uma ideia de urbanismo concertado, não é de conserto, reparo, não. Concertado no sentido de que eu tenho que efetivamente organizar, harmonizar todos os atores que participam. Um dos grandes problemas que nós temos no planejamento urbano hoje é que o planejamento urbano é feito por pessoas que não escutam quem mora nas cidades. Isso talvez seja um grande problema. E havia essa lógica. Isso, na verdade, é uma herança que nós temos. Por mais que o Estatuto das Cidades diga que, por exemplo, na criação de um plano diretor eu tenho que ter a participação efetiva da sociedade, nós estamos no ano de atualização do plano diretor do Estado do Rio de Janeiro e até agora nós não tivemos uma audiência pública efetiva. Porque ter uma audiência pública com pouquíssima divulgação e meia dúzia de gato pingado na audiência pública, tudo bem, cumpriu-se a formalidade, mas não se atendeu ao espírito de que eu tenho que ter uma efetiva participação da sociedade para discutir, olha, o que a gente precisa, o que a gente precisa melhorar, isso é possível, isso não é possível. Por exemplo, aqueles que trabalham com direito ambiental sabem muito bem, um dos maiores embates que nós temos hoje é de tentar equilibrar direito ambiental e ocupação urbana. É muito difícil. Eu tenho um caso interessantíssimo que a gente pode até transformar num case para um evento, que é um clube que serve a 3 condomínios. E esse clube ele foi construído no pé do maciço da Pedra Branca. Bom, chove, o que acontece com o clube? É óbvio, né? Ninguém precisa ser um gênio para descobrir o que acontece. O clube alaga. E aí esse clube resolveu se movimentar contra o município e contra o Estado, dizendo, é um absurdo, eu não posso alagar, tem que fazer drenagem, tem que fazer... Gente, olha só, você está do lado de um maciço, você está lá de pedra. A água bate na pedra, a água desce. Não tem grandes coisas a fazer. Ah, mas eu quero fazer um sistema, eu quero desviar. E para vocês terem uma ideia, conseguiu-se uma licença, graças a Deus ela foi cassada, para se desviar o curso de um rio. Uma tentativa de se fazer um ajuste, mas coisa de maluco, você vai alterar o curso do rio, você que quis construir ali, agora você se adequa. E ele pergunta, mas teria uma solução mais barata? Teria, que seria fazer o desvio. E a solução mais cara? Ninguém quer fazer. A solução mais cara é você fazer um sistema de drenagem com bomba, só que isso é caro. E aí o interesse do particular também se transforma num obstáculo para a solução dos nossos problemas. Então, assim, a grande questão aqui para nós, em adentrar esse tema, é o seguinte: de que maneira, e aí eu levanto isso como uma bandeira pessoal, de que maneira o particular,
de que maneira o administrado pode ter uma atuação mais ativa nessa estruturação do planejamento e, dessa forma, como é que esse particular deve ter uma atuação mais ativa na implantação da infraestrutura. A infraestrutura atende ao particular. Faz todo sentido do mundo que caiba aos particulares promover essa implantação. Deixar isso nas mãos do Estado. Estado aqui no sentido amplo da palavra Estado. Deixar isso na mão do Estado. Num cenário, por exemplo, que nós vivemos hoje, é uma loucura. É você dizer que não será feito. E aí nós temos algumas situações muito interessantes em micro, e pensem assim, no microsistema, e realmente um microsistema. Adoção de praças. Praça é infraestrutura urbana. A praça ela é fundamental, inclusive, para a democratização da cidade. Existe um movimento que discute a revitalização das praças, porque a praça, se a gente for para uma cidade pequena, a praça é o coração da cidade, onde as pessoas sentam para conversar, para jogar o seu xadrez, para fazer suas atividades. Normalmente a praça tem uma igreja na praça. Aquilo ali é o coração pulsante da cidade. Só que o município não tem condição de fazer essa gestão adequada. É muito difícil. É caro. Os equipamentos urbanos são caros. Então, qual é o caminho que se tem encontrado? Vamos fazer a adoção da praça. Por exemplo, uma associação de moradores num loteamento, não poderia ela adotar determinada praça e ela cuidar dessa infraestrutura? E ela implantar essa infraestrutura? O grande problema disso, da gente falar em particular e poder público, tem um nome e que eu não tenho a menor... As pessoas têm muito medo de falar sobre isso, mas o problema é que nós temos uma crise de confiança nas instituições. E essa crise de confiança nas instituições leva todo mundo a pensar, quando a gente fala em concessão, automaticamente, pelo menos 90% das pessoas com quem eu converso, automaticamente remete à ideia de corrupção. Como se a ideia de concessão e corrupção estivessem ligadas o tempo todo. Nós temos mecanismos para combater a corrupção. A gente não pode ficar refém do temor da corrupção, senão a gente não vai avançar. Essa lógica de um estado absoluto, de que tem a capacidade de cuidar do munícipe, vamos falar do município então, de cuidar do munícipe plenamente, é irreal. Ela não existe. Bom, um exemplo clássico que a gente tem aqui para falar sobre implantação de infraestrutura e participação do particular, e talvez até um case interessante de um erro, de um problema, seja o Porto Maravilha. Porto Maravilha foi uma operação urbana consorciada, salvo engano, que teve a Odebrecht como a implantadora. O credor foi a Caixa Econômica. E Porto Maravilha, eu vou dizer o seguinte, ele foi uma primeira experiência, diversos defeitos podem ser observados, não aconteceu o que se esperava, e eu me lembro de quando a gente pegava os panfletos do Porto Maravilha, eram pessoas andando para um lado, pessoas andando para o outro. Esqueceram que o sol do Rio de Janeiro é 45 graus a pinto, ninguém vai andar ali, naquelas áreas totalmente descobertas. Mas o que é inegável é que o Porto Maravilha, de alguma maneira, revitalizou uma região que era inacessível para o munícipe. E quando eu digo inacessível para o munícipe, não é de maneira nenhuma preconceituosa, mas é porque aquela região ela tinha perdido a característica de democratização. Ela era uma região absolutamente residencial, para uma determinada população específica, ou seja, só as pessoas que ali estavam. Eu não tinha uma troca, não tinha o acesso a outras pessoas, porque não havia interesse de estar no Porto Maravilha. Aquela região do Porto não era do interesse das pessoas. Então, a partir do momento que se implantou uma nova infraestrutura, a partir do momento que se colocou ali, por exemplo, aqueles empreendimentos comerciais, houve de fato uma oxigenação da região. E esse talvez seja o grande objetivo dessa discussão, pelo menos da minha fala. Entender de que maneira é positiva a participação do particular quando eu tenho um grande planejamento. Lembrando que não somos bobos, ninguém aqui é uma criança de imaginar que existem interesses políticos que circundam essas decisões. E talvez o nosso grande desafio enquanto operadores, né, enquanto aplicadores da norma, seja exatamente tentar encontrar mecanismos para contornar esses interesses políticos. A gente tem exemplos interessantíssimos na cidade, no interior de São Paulo, em que ocorreram operações urbanas, mas que foram operações urbanas claramente para atender uma parcela muito pequena da sociedade daquele determinado município. Não é esse o nosso objetivo aqui, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla.
Bom, então, falando rapidamente de concessão, não vou aqui me deter na ideia de definir concessão, mas eu quero falar de uma modalidade de concessão e vou criar a coragem de dizer que há uma modalidade de concessão, porque há inclusive uma discussão sobre isso. Eu quero falar de concessão urbanística com os senhores. A concessão urbanística ela não existe no Rio de Janeiro. A concessão urbanística ela foi a primeira vez que ela foi implantada foi na cidade de São Paulo, agora já em 2 textos legais, né, foi revogado o plano diretor anterior que já falava, e na atual legislação municipal de São Paulo nós já temos também a concessão urbanística, e ela trabalha com uma lógica bastante interessante. Agora, uma lógica, já deixo aqui claro, uma lógica bastante capitalista da operação urbana, da ideia de ocupação urbana. Mas vamos falar rapidamente de concessão. Então, se a gente pegar ali o 1987, né, de 95, a gente vai ter 3 modalidades de concessão. A gente tem a concessão de serviço público, que é aquela concessão mais clássica, talvez seja a que mais rapidamente nos vem à mente. A gente tem a concessão de serviço público precedida por uma obra, então eu faço a obra, eu, vencedor daquele processo licitatório, promovo a obra e exploro. E eu tenho uma terceira modalidade, que é a concessão da obra pública em si. Falando rapidamente da remuneração do concessionário, nas 2 primeiras modalidades a remuneração é tarifária, e aí eu tenho aquelas regrinhas de modicidade da tarifa, etc, etc. E na segunda e na terceira hipótese eu tenho o preço, pago um preço pela concretização da obra e naquelas sistemáticas de medição que nós já conhecemos. O que é interessante nisso? Essas 3 modalidades de concessão, e a Lei 8.985, ela na verdade ela é regida pelo artigo 175 da Constituição Federal, essas 3 modalidades de concessão, elas não, vamos colocar assim, elas não conseguem abranger tudo que é possível e tudo que é necessário para a implantação da infraestrutura. Porque pensem o seguinte comigo, no momento em que eu estou dizendo que eu vou delegar a um particular a exploração de um serviço público, isso tem que ser economicamente viável. Nós estamos numa lógica capitalista. Isso tem que ser economicamente viável. O serviço público que não é economicamente viável, só existe um ente que pode fazer isso. É o próprio Estado. E eu escutei de um professor, eu assisti uma palestra na FGV de São Paulo, foi um negócio interessantíssimo, ele falou, a gente tem uma ilusão de que o Estado ele tem que ser superavitário. O Estado ele não tem necessariamente que ser superavitário, ele tem que funcionar adequadamente dentro das normas. Então, eu tenho determinadas situações que são deficitárias, porque não tem jeito. Um exemplo muito interessante que a gente usa quando a gente dá aula de incorporação imobiliária é o seguinte: por quê? E essa pergunta talvez seja uma das perguntas cuja resposta é mais simples de todas, mas que abre a cabeça da grande maioria das pessoas para a incorporação. Eu tenho uma área de 400 mil metros quadrados. Eu quero incorporar nessa área de 400 mil metros quadrados. E incorporando nessa área de 400 mil metros quadrados, eu quero fazer 200 unidades imobiliárias. De antemão, eu digo para os senhores, é impossível. Por quê? Porque se eu vou ocupar efetivamente esses 400 mil metros quadrados, o custo desses 400 mil metros quadrados vai ter que ser parcelado, vai ter que ser rateado entre 200 unidades imobiliárias. Se eu tiver que colocar iluminação, asfaltamento, saneamento nesta área, vai se tornar economicamente inviável para que essas 200 pessoas possam ratear esse valor. É simples. Então, por que muitas vezes a opção, ao invés de incorporar, é lotear? Porque é mais interessante para o particular dividir o risco e dividir o custo com o município. E aí a Lei 6766 é muito clara nesse ponto. Tudo bem, você quer dividir o custo? Não tem problema nenhum. Então você vai doar ao município certas áreas e abrir mão da sua exclusividade sobre essas áreas, e o município tomar a conta. Não tenho dúvida nenhuma, num loteamento, mesmo com controle de acesso, quem paga a luz é a Rio Luz. Não é o morador. O morador ele paga a luz, de repente, de um poste diretamente relacionado à sua unidade, paga ao seu lote, paga a luz interna da sua casa, mas a luz da rua, quem paga é o município. E claro que isso é deficitário. Ninguém pode imaginar que isso que pagar a conta de luz dos outros seja alguma coisa economicamente muito boa.
E aí, sem contar as discussões de desequilíbrios fiscais que nós temos e por aí vai. Então, percebam o quanto isso é interessante. A concessão, a lógica da concessão, ela tem que ser viável economicamente. Um dos grandes problemas que nós temos, e aí eu atribuo isso a diversos fatores, mas um dos grandes problemas que nós temos é que existe uma falta de técnica em diversas ocasiões para se dimensionar o custo efetivo de determinadas coisas e para se dimensionar a remuneração efetiva de determinadas situações. Quando a gente se depara com o aumento da tarifa de ônibus, por exemplo, a gente tem que parar para pensar o quanto dessa tarifa de ônibus é efetivamente utilizado pela empresa de ônibus. Não estou defendendo, não, mas é interessante a gente pensar que quando a tarifa de ônibus ela é aumentada, não é apenas para o aumento do lucro da empresa de ônibus, é porque ela precisa implantar a infraestrutura, é ela que mantém a infraestrutura rodante. O BRT, por exemplo, o consórcio BRT, foi um dos maiores problemas que nós tivemos, porque se jogou para o consórcio o dever de implantar a infraestrutura, e é uma infraestrutura caríssima, caríssima, especialmente porque as pessoas, lamentavelmente, ainda por cima, degradam o patrimônio público, né? Destroem, e alguém tem que pagar por isso. Porque nas normas que regem aquela concessão específica, as estações têm que estar em devido estado, tem que estar adequado. Claro, o munícipe vai utilizar aquilo, está correto? Tem que estar. Mas isso gera um custo. Bom, dentro dessas três modalidades, a gente vai então verificar uma insuficiência para atender a todas as nossas situações. Especialmente porque cada vez mais existe a conscientização de que o particular ele tem que ser um ator direto na implantação da infraestrutura. Se os senhores prestarem atenção no artigo 1º da 8.987, a gente vai perceber que, no parágrafo único, a gente vai perceber que a própria lei fala que os entes, estados, federação e os municípios vão adaptar as normas de concessão às suas particularidades. Sabiamente, o legislador já tinha entendido o seguinte, talvez em determinados municípios eu precise de uma adaptação, uma variação para isso funcionar. Então eu quero falar de uma variação específica, que é a concessão urbanística. O que é a concessão urbanística de uma maneira bastante resumida, tá? A concessão urbanística, ela parte da premissa de que, ela parte de uma premissa, não está escrita na lei, mas é a premissa, de que em algum momento a administração pública municipal falhou. Ela não conseguiu estruturar, do ponto de vista urbanístico, determinadas regiões. E essas regiões, então, começam a ter uma perda econômica, importar numa perda econômica, e além de importar numa perda econômica, essas regiões começam a não desenvolver adequadamente a sua função dentro da cidade. Como resolver esse problema? Correto seria revitalizar aquela região. Só que a revitalização ela é caríssima. Por quê? Para que eu possa revitalizar, para que o poder público possa entrar dentro, e aí sim, no fólio particular daqueles bens que estão ali, ele precisaria desapropriar esses bens. A revitalização, ela, por exemplo, inviabiliza o ingresso na área. Fica um tempo sem funcionar. Como é que um comerciante que ali está vai ficar 6 meses sem abrir a sua lojinha? Isso é impossível. Então, o poder público teria então que ir lá e desapropriar aquilo. E além de desapropriar, o poder público teria que se cercar de um acervo técnico para dizer qual é o melhor modelo a se implantar nessa região. Por exemplo, nós temos diversas regiões aqui da cidade do Rio de Janeiro que todo mundo aqui deve ter excelentes ideias de revitalização. Puxa, eu podia colocar uma praça, eu podia fazer um teatro, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Mas será que isso é economicamente viável? Será que nós temos... Eu, por exemplo, não tenho conhecimento técnico para dizer se é viável implantar uma praça numa região que já esteja tomada pelo tráfico de drogas, por exemplo. Não sei. Não sei se aquilo ali vai ser possível. Então, a concessão urbanística, ela vai partir da ideia de que o poder público ele é insuficiente. Ele não vai ter capacidade de revitalizar sozinho. Então, ele precisa convocar os particulares para fazer isso. E os senhores podem me dizer, mas isso é uma operação urbana consorciada, em termos. Porque na concessão urbanística, eu entrego mais ao particular. Eu torno aquilo ali mais
economicamente interessante ao particular. E aí vem os grandes desafios da concessão. Esse particular, então, obviamente, gente, é um processo licitatório. Ninguém vai achar que eu, Carlos Gabriel, vou chegar com o meu rosto bonito na prefeitura e falar assim, poxa, me entrega a área que eu sei o que fazer. Não é razoável que se espere dessa forma. Então, depois de um processo licitatório, este particular vai se transformar no concessionário daquela região. E por força da lei, vamos debater isso um pouquinho mais à frente, e por força dessa legislação, ele vai ter o poder de desapropriar toda aquela área. E aí, esse rosto meio torto que vocês fizeram para mim é estranho. Esse concessionário, então, ele vai ter que ter o poder de desapropriar aquela área. Ao desapropriar, ele se tornará o quê? Proprietário de toda a área. Em se tornando proprietário de toda a área, ele terá que cumprir de maneira extremamente correta um plano pré-estabelecido. Então, por exemplo, ele vai implantar ali um hotel, ele vai implantar ali um residencial com serviços, ele vai implantar ali um teatro, ele vai construir uma escola pública, ele vai construir uma igreja, ele vai construir um shopping, ele vai revitalizar aquilo dentro do plano. Isso tudo com o dinheiro dele. E aí eu pergunto, como que ele vai se remunerar? Qual é o serviço público que ele está explorando? A pergunta não foi retórica, eu indago vocês. Qual foi o serviço que ele explorou? Nenhum. Não tem serviço público aí, a princípio. Então, como que a concessão urbanística vai possibilitar a remuneração desse particular? Ele vai explorar essa área. Ele não virou proprietário? Ele vai explorar. Então, aquele teatro que ele construiu será explorado por ele. Aquele hotel que ele construiu será explorado por ele. Ou por um terceiro que ele indique. Ele pode ceder a operação a terceiros. E aí, gente, quando a gente fala em um particular fazendo isso, todo mundo aqui sabe muito bem que essas grandes operações de implantação de infraestrutura são feitas em consórcio. Então, um grande consórcio vai se agrupar e vai promover essa adequação. E essa exploração passará a ser feita. Qual é o objetivo da concessão urbanística, então? É o entregar ao particular a possibilidade de exploração de determinada área, dando a ele o poder, e isso é fundamental, dando a ele o poder de desapropriar aquela região, para depois ele explorar da maneira que está vinculado pelo ato administrativo que o autorizou a fazer aquilo. Obviamente que eu também não sou crédulo a ponto de achar, nossa, mas que ideia maravilhosa, isso vai sempre dar certo. Poxa, não, eu entendo que não. Até porque os senhores sabem muito bem, e quem já fez uma reforma dentro de casa sabe, que a reforma que começa em R$10 mil, ela termina em 40. Verdade. Porque eu pergunto a vocês, os senhores acham que ao, por exemplo, vencer a licitação para se tornar o concessionário urbanístico, ele, antes de fazer a licitação, ele quebrou o chão das ruas para saber como é que estava efetivamente o sistema de saneamento? Não. Não fez isso. Então, um dos grandes desafios que nós temos é o seguinte, é uma obra gigantesca, que vai exigir uma capitalização gigantesca. Para ela ser economicamente viável, essa exploração vai ter que ser muito bem pensada e com um risco enorme de não dar certo. Talvez esse, para mim, seja o grande problema da concessão urbanística. É desse concessionário não conseguir levar a termo a operação. Nós temos operações urbanas, nós temos concessões urbanísticas hoje em vigor em São Paulo? Temos. O bairro da Nova Luz, por exemplo, há um quê de concessão urbanística que não deu certo. Ou, pelo menos, não deu muito certo. Mas o instrumento é interessante. Discutindo aqui agora a ideia do instrumento, os aperfeiçoamentos que nós vamos fazer, discutindo a ideia do instrumento em si, ele é interessantíssimo. Agora, o grande problema que eu coloco, o obstáculo que eu coloco aqui à nossa concessão urbanística, o primeiro deles é o seguinte: entregar ao concessionário o poder de desapropriar. Porque percebam o seguinte, a desapropriação por concessionário, ela é possível? É. A legislação, eu vou até ler minha colinha, é a 3365 de 41, ela fala o seguinte, que o concessionário de serviço público
pode desapropriar. Só que a concessão urbanística não é um concessionário de serviço público. Porque é muito complexo para nós admitir que a reurbanização seja um serviço público, até porque ela não é remunerada diretamente. A remuneração do nosso concessionário urbanístico, ela ocorre por meio da exploração da obra concluída. Existe uma discussão doutrinária enorme qual é a natureza jurídica da concessão urbanística. Tá? Talvez o que melhor tenha definido foi o Marçal Justin Filho, em que ele trabalhou com a ideia do seguinte: olha, a concessão urbanística é uma hipótese autônoma de concessão, ela não é nem de serviço público, ela não é nem de obra, serviço público precedido por obra e nem de obra em si. Porque eu tenho um cenário completamente diferente, especialmente porque o meio remuneratório do concessionário está fora dessa lógica. Se vocês quiserem tomar nota, a lei municipal que trata hoje de concessão urbanística é a 14.917 de 2009, Lei Municipal de São Paulo. E aí, eu até peguei um trechinho aqui muito interessante, em que o Marçal tenta fazer essa diferenciação e dizer que é uma modalidade autônoma. Ele diz o seguinte, que essa diferenciação, que essa autonomia, ela é evidente na medida em que promover a urbanização e a reurbanização envolve implantação de equipamento de natureza pública, mas também resulta de modo inevitável em outras áreas de diversa configuração. Ou seja, eu não tenho apenas a implantação de equipamento público. Eu vou ter incorporação imobiliária, eu vou ter milhões de cenários que vão dialogar entre si. Um ponto que eu até coloco aqui para a discussão da mesa, que para mim é um ponto muito falho da concessão urbanística, é a questão da fiscalização do concessionário. Porque é um pouco curioso você imaginar que eu me torno proprietário pós-desapropriação, mas eu ainda estou vinculado ao Estado para explorar o meu bem imóvel. Vejam que quando a gente fala na desapropriação para o fim de serviço público, isso fica muito mais simples para nós, porque aquela desapropriação ela atende àquela finalidade. Agora, na concessão urbanística, essa desapropriação ela vai atender a um planejamento. Planejamento esse que é mutável, a própria lei fala sobre isso. Olha, eu ia construir um hotel aqui, mas aconteceu uma coisa na cidade, a cidade mudou, digamos, uma catástrofe, uma calamidade natural ocorre, a cidade muda de configuração, não dá mais construir um hotel. Então, ao invés de um hotel, eu vou construir um estádio de futebol. Tudo bem? É possível imaginar fazer dessa forma. Então, nós temos aqui um grande desafio dentro da implantação da infraestrutura urbana, por exemplo, na concessão urbanística. A concessão urbanística ainda não está no Rio de Janeiro, não acho que a gente tenha ainda maturidade de legislação municipal para ter a concessão urbanística. O nosso plano diretor ele é muito pobre para isso. Nós estamos aí num momento de atualização do plano diretor, que pode ser bastante rica para nós. E aí eu faço aqui minhas ponderações, especialmente retornando o tema da, por exemplo, desapropriação. Eu entendo que sim, é possível entregar a esse concessionário o poder de desapropriação, porque se eu já tenho no próprio parágrafo único da lei que rege as concessões a ideia de que podem ocorrer adaptações, e tendo em vista que há um certo hibridismo na natureza da concessão urbanística, desde que o processo licitatório seja correto, ou seja, eu coloque ali um concessionário devidamente qualificado e que o meio indenizatório seja adequado, faz todo sentido promover essa desapropriação. Especialmente porque, para a concessão urbanística, ela necessariamente é precedida de lei, e um ponto importantíssimo, nessa legislação que vai se dizer da concessão urbanística, há o reconhecimento que aqueles determinados imóveis, que aquelas determinadas áreas privadas não atendem à sua função social. A gente está falando de uma revitalização, reurbanização. Então, nós não estamos falando, por exemplo, de um comércio vivo, ativo, funcional. Nós estamos falando de uma loja provavelmente fechada há 30 anos, que ninguém faz uso, que está inserida numa área que se tornou perigosa demais, insegura demais, problemática demais, e que, obviamente, já não atende a sua função. A concessão urbanística ela vai exatamente no movimento contrário que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, que está melhorando um pouco, que foi da feudalização da cidade. Da ideia daqueles grandes condomínios fechados, em que você tem tudo lá dentro, você não sai.
A Barra da Tijuca talvez seja o melhor exemplo disso para nós. O Península, por exemplo, que é um loteamento, milhões de pessoas fazem 90% da sua atividade dentro do loteamento, não saem do loteamento. E quando saem, se deslocam até ali o Barra Shopping. E acabou. E se qualquer munícipe tentar entrar no Península, vai entrar. Mas vai ter uma motinha seguindo ele para entender o que ele está fazendo lá, se ele não é morador, se ele não está utilizando. Isso é terrível. Então a concessão urbanística ela vai exatamente no movimento contrário disso. Ela tenta revitalizar a cidade, abrir espaços nessa cidade, para que eu possa recolocar o munícipe lá dentro, para que o munícipe não tenha mais o temor ou tenha o desejo de ficar dentro ali do seu feudo. Bom, só para finalizar a minha fala e já transmitir aqui para a Thaís, o que a gente conclui da concessão urbanística é que sim, ela é uma modalidade de concessão, mas uma modalidade nova, totalmente autônoma e que tem um regime jurídico próprio, o que possibilitaria, por exemplo, essa questão da desapropriação. O desafio que a gente vai ter que ter é a fiscalização. Para mim, talvez seja o ponto mais relevante. Como fiscalizar o concessionário que vai implantar a infraestrutura, que vai explorar a infraestrutura implantada, inclusive os equipamentos públicos, ele terá ali o direito de exploração daquilo, e como fazer essa adequada fiscalização. E aí, uma pergunta que a própria legislação responde muito mal, que é o seguinte: como é que eu faço a sucessão do concessionário? Como é que eu substituo o concessionário? Porque esse concessionário implantou, esse concessionário gastou um dinheiro violento, talvez por um erro de gestão, ele não consiga explorar adequadamente aquilo. E como é que eu faço a sucessão? Como é que ele seria indenizado? Um ponto importante, e aí já encerrando, é a questão da revenda. É uma das discussões mais agressivas que nós temos e que são as críticas muito pesadas à ideia de você não poder desapropriar, falar não é razoável desapropriar, é porque em muitos planos de concessão urbanística se apresenta a ideia de que eu construo, incorporo e revendo. Então, um particular desapropriaria para revender. A desapropriação para revenda ela é proibida pela legislação. Mas ela é proibida na lógica da concessão naquelas 3 modalidades que nós falamos. Nesse novo regime, isso não seria tão problemático. Mas por que nos preocupa a ideia de revenda? É por aquilo que eu falei no início, é porque nós não confiamos no processo de escolha. É que nós temos medo que exista uma deturpação do processo de escolha e que, em função dessa deturpação, eu, na verdade, esteja simplesmente entregando para alguém o direito de desapropriar e vender. Gente, nós não podemos deixar de evoluir por esse tipo de temor. Então, nós temos que criar os mecanismos que impeçam. Compliance está aí para isso. E talvez até estabelecer, essa revenda ela vai ser condicionada a uma série de fatores, essa pessoa que vai adquirir o bem, ela também vai ter que se vincular ao plano original dessa concessão urbanística e por aí vai. Bom, meus amigos, era basicamente isso que eu tinha a trazer para vocês sobre o tema. É um tema muito extenso. A gente quis aqui nesse primeiro evento dar uma provocação e talvez discutir esse tema num evento mais à frente, discutir isso de maneira mais ampla. Eu agradeço muito a presença de todos, eu sei que todo mundo aqui está fazendo um exercício de abnegação, abrindo mão das suas atividades, e numa sexta-feira pela manhã, para discutir aqui com a gente. Agradeço muito ao Thales a oportunidade de ingressar na comissão, inclusive, e estou à disposição de todos. Muito obrigado.